Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de via superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Trecho da mensagem Crê e Segue, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel e que faz parte da obra Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nessa manhã, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Experimenta, do livro Fé, Paz e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Meu irmão, se desejas penetrar a essência divina da dor, alonga o próprio olhar acima do círculo estreito das tuas cogitações e busca entender os problemas e as necessidades dos outros. Se julgas, coloca-te na posição daquele que se fez objeto de tua apreciação, a fim de que não sentencies com a leviandade da ignorância. Se te encontras perante algum juiz, pondera a gravidade da missão do homem que aplica os artigos da lei. Se administras, não esqueças de situar o próprio coração no lugar daquele que te obedece, para que não decidas quanto aos processos de tua competência, longe do senso das proporções. Se te encontras na subalternidade, aprende a sentir as responsabilidades daquele que te dirige no trabalho, para que te não precipites no resvaladouro da inconsciência. Se te apresentas no corpo masculino, medita nas aflições da mulher, para que não faças da vida um curso deplorável de animalidade deprimente. Se te envolves na túnica feminina, reflete nos pesados mistérios do homem, evitando o mergulho da própria alma nas superficialidades inúteis. Se guardas um corpo robusto, não ouvides o doente, a fim de que a aflição seja menos inquietante em teu espírito no dia em que fores visitado pela enfermidade. Se te encontras doente, não te revoltes contra as pessoas de saúde relativa que te não compreendem ainda o sofrimento, para que a exteriorização de tua atitude não seja veneno mental. Experimenta ver mais longe. No momento em que te colocares na alma do teu semelhante, compreendendo-lhe as dores e enigmas, haverá no imo de teu coração
grande e abençoado espaço para a verdadeira fraternidade. E então, a dor de qualquer espécie surgirá aos teus olhos imortais por divina luz. Espiritismo em Marcha. Agenda. Trazemos aqui a relação de instituições espíritas em nossa cidade que voltaram a ter reuniões públicas presenciais. O GEGAD, situado na rua Benjamin Larena, 172, no bairro Divinópolis, tem reuniões públicas nas quartas e sextas. O Centro Espírita Lar de Jesus, situado à terceira travessa Clara Nunes, 132, no bairro São João da Escócia. É a rua que fica por trás do Colégio Jesuína. Também a Casa Chico Xavier, da rua João Soares de Lira, 1563, bairro Divinópolis. A União Espírita Vinha de Luz, situada na rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Demais instituições em nossa cidade continuam com reuniões públicas suspensas devido à pandemia do coronavírus. A vacina e o distanciamento social continuam sendo atitudes positivas para o controle e extinção da pandemia. As instituições que estão com as reuniões públicas abertas funcionam com limitação de pessoas, com o uso de máscara e de álcool em gel. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amai o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis. Oh, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que use sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas.
Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleças diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. GEGAD Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência, Borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Resposta dos Espíritos. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora consinta o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena. Se por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornareis, se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, lemos: nem só de pão vive o homem. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Não Somente, e que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: não somente agasalho que proteja o corpo, mas também um refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas o exercício que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras.
não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimável e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva, que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na Rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Então, aos poucos, as casas espíritas aqui em Caruaru estão voltando a ter reuniões públicas, mas nós sempre acentuamos aqui o cuidado que ainda precisamos ter com os riscos da pandemia. É preciso, mesmo aqueles que tenham tomado a vacina, mesmo que tenham tomado as 2 doses, mas ainda se faz necessário assim o uso das máscaras, sempre que possível distanciamento social, porque nós sabemos uma proteção nas vacinas em torno de 90%. Isso significa que mesmo quem tomou as 2 doses, se não tiver cuidados, ele pode voltar, ele pode pegar a doença e numa situação grave. Então, procuremos ao máximo ainda nos preservarmos, até que de fato a grande maioria da população tenha se vacinado, tenham caído expressamente os índices de contaminação, o que ainda não aconteceu, para que a gente possa de fato estabelecer um retorno aos hábitos sociais como tínhamos antes. Mas vamos aqui para uma primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã, já que o programa ainda não está sendo realizado ao vivo. O que Emmanuel propõe na expressão afeiçoar a própria vida aos ensinamentos de Jesus? Na mensagem de abertura do programa é a mensagem Crê e Segue. Ela faz parte do livro Pão Nosso. Emmanuel trata de nos trazer importantes reflexões sobre a vivência dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Ele, na mensagem, nos trata a significação, a importância de 2 pontos. Primeiro, quando ele diz que recorda que o Mestre te enviou o coração renovado.
Emmanuel está dizendo a nós que Jesus tem dentro do seu plano de redenção para a criatura humana, para o ser humano, não apenas o conhecimento do seu evangelho, mas também a renovação íntima, o estabelecimento de sentimentos e de emoções que se harmonizem com as leis divinas. É isso que reflete o coração renovado, o sentimento renovado. Então, o Mestre nos enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Nós devemos encarar a perspectiva da reencarnação como um estágio num trabalho, numa escola, aonde as expectativas da espiritualidade elevada é para que nós sejamos canais de materialização dos ensinos do Cristo, não só na nossa vida pessoal, que deve ter primeiro lugar, mas, consequentemente, na nossa vida de relação com o nosso coração renovado. E dentro dessa perspectiva, Emmanuel diz mais adiante na mensagem: se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Essa advertência grave que Emmanuel registra para nós é de que só há validade nessa nossa aproximação do Evangelho do Cristo se de fato criarmos afeições, laços de afeto, de sentimento com o ensinamento do Cristo. É preciso que esse afeto se estabeleça no nosso íntimo. Senão, a nossa fé terá sido em vão. É essa grave advertência e, ao mesmo tempo, orientação que Emmanuel nos dá. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Qual é a utilidade da prece pelos mortos? No Livro dos Espíritos, na questão que compartilhamos nessa manhã, que é a questão 664, que pergunta se será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E a resposta começa nos trazendo conteúdo de rica importância que vamos aqui analisar. Porque a espiritualidade benfeitora começa dizendo: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe um testemunho de interesse que inspira aquele que por ela pediu. Vamos analisar cuidadosamente essa questão. O primeiro fato é que verdadeiramente morto está aquele que, mesmo estando na vida do corpo, está com a sua alma fechada para os valores do Evangelho do Cristo, para a consciência desperta, que vive e age envolvido por instintos quase animais. Do ponto de vista espiritual, isto é verdadeira morte.
Fazendo essa consideração, analisemos. Na revelação espírita, pelo testemunho da mediunidade, a individualidade do nosso espírito se preserva e continua sensível ao que se passa ao redor dela, quer no mundo espiritual, quer nos afetos e naquilo que prendeu a atenção dela no mundo físico. É lógico que uma prece, um pensamento elevado a Deus, desejando paz, ajuda para uma alma de alguém conhecido que desencarnou, tem um efeito. Expressa sentimento para aquele espírito. Isso já lhe traz um alívio. Que, na verdade, não deixa de ser a prática também da caridade. Mas é importante aqui destacarmos de que na própria Bíblia, na terceira carta de Pedro, que se encontra no Novo Testamento, lá foi expresso que Jesus, após a crucificação, no domingo, no sábado, aliás, ele desceu à mansão dos mortos. Aqueles que outrora houveram sido desobedientes às leis divinas, para pregar o Evangelho. É preciso, de uma vez por todas, que se tire essa ideia de que a vida pós-morte física é coisa inventada pelos espíritas. Porque, na verdade, faz parte da Bíblia. Mas está colocado lá de uma forma sutil, de uma forma leve. É preciso ler a Bíblia na perspectiva do espírito e não do corpo. Porque, como já dizia o apóstolo Paulo, a carne mata, mas o espírito vivifica. É preciso perceber pelos olhos do espírito, para aí entendermos de fato o ensinamento do Cristo. Então, concluindo a resposta, não só é útil, como é um exercício da caridade e que todos nós devemos exercer. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Em que consiste a caridade sublime ensinada por Jesus? A caridade sublime ensinada pelo Cristo, e que no nosso programa de hoje nós ouvimos na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amai o vosso próximo como a si mesmo, essa expressão que aqui vamos analisar. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. E, realmente, no Livro dos Espíritos, na questão de número 886, quando é feita a pergunta como entendia Jesus a caridade, a prática da caridade, a espiritualidade nos responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então a caridade sublime, ela abrange todo esse campo. E na benevolência para com todos, é claro que se dirige, sobretudo, às pessoas que compartilham da nossa convivência, familiares e demais pessoas que têm nas nossas atitudes, no que a gente pensa, no que a gente faz, o reflexo desse trabalho de renovação que o Evangelho do Cristo estabelece em nosso íntimo. Então é preciso, entendendo bem essa resposta, que praticar a caridade não é apenas o socorro material a um irmão necessitado de pão e de agasalho,
mas é também as atitudes, o comportamento nosso para com todos. Mas é também indulgência para com as imperfeições alheias, significa reconhecermos que todos nós somos imperfeitos perante as leis divinas, que não temos ideia do nosso passado delituoso, de erros e de vícios, e que por isso devemos ter indulgência a todo momento para com as imperfeições de nossos irmãos. E concluindo, a abertura ao perdão das ofensas, porque nós não temos ideia do mal que já causamos a outros em nosso passado. Eram esses esclarecimentos que nós tínhamos para compartilhar nesta manhã. Agradecemos a todos a audiência. Se possível, divulguem nosso programa. Estamos aqui com vocês todos os domingos às 7:30 da manhã na sua Rádio Liberdade.